Depois de um longo período de embargos, após 22 anos de espera, está em fase final o projeto de revitalização do Cine Teatro Capitólio de Campina Grande. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Rafael Gonçalves sobre a importância que teve o Cine Capitólio para a cultura e economia da Rainha da Borborema. As fotografias, feitas entre as décadas de 30 e 90, são a principal lembrança daquele que foi um dos mais importantes patrimônios de Campina Grande. Durante mais de 50 anos, o Cine Teatro Capitólio movimentou o setor cultural e a economia da cidade. O Capitólio foi o primeiro cinema com equipamento sonoro. Tanto é que quando o Capitólio começa as suas atividades, o Apollo e o Fox não aguentaram a concorrência, não se modernizaram, tiveram que fechar. Porque o Capitólio, além de exibir os filmes sonoros, também exibia os filmes em cores. Bom, você imagina Campina Grande em 1934, qual era a diversão da cidade? Algumas apresentações esporádicas de teatro, no Cine Apollo ou no Cine Fox. E eu passei pela praça e tal, não tinha. As emissoras de rádio não tinham chegado ainda, só iam chegar mais adiante, né? A partir de 1948. Então, quando o Capitólio chega, é uma pancada na cidade. Hoje, a estrutura que fica no centro de Campina Grande em nada remete à grandiosidade daquele espaço que conseguia causar emoções diversas em mais de 1.000 espectadores por sessão. Num filme de faroeste, por exemplo, quando você saía do cinema, todo mundo estava querendo brigar. Estava possuído pelo o espírito do mocinho ou coisa parecida, entendeu? Então tinha essa influência psicológica muito forte o cinema tinha, porque como eu digo, você imagina, a vida como ela é, passando numa tela, lhe levando a lugares impressionantes. Em um passeio ao redor do antigo cinema, os historiadores Ida e Vanderlei se surpreendem com o que restou. E o filme que passa na memória é o das boas lembranças. Era um programa para a família, era um programa obrigatório para todos que tinham condições de sair de suas casas, embora Campina Grande, né, eu digo que Campina Grande vivia pelo centro, né, mas pessoas que moravam mais distante vinham como programação, a família inteira assistir filmes, assistir boas programações, os lançamentos realmente eram fantásticos. Ao lado aqui do cinema, você sai do cinema, você tinha aqui várias opções de gastronomia dentro do conceito da época, né? Eram lanchonetes, eram cafeterias, então que as pessoas faziam uma programação completa, cinema e depois gastronomia e um belo passeio aqui em volta dessa praça, com suas fontes luminosas. Havia uma demanda cultural para isso, havia uma sociedade, uma elite em Campina Grande aberta para esses eventos culturais. Então foi necessário, inclusive, que o Lívio Vanderlei fizesse mais dois cinemas na cidade, que foi o Cine Babilônia e o Cine São José. Então todos os três pertenciam ao complexo Lívio Vanderlei, porque Campina Grande tinha essa demanda, que inclusive a fita saía de um para outro para ser apresentado. Então aquele do São José, que era mais de periferia, ali ia por último, mas também ali também se permitia que as pessoas entrassem de graça no meio do filme, então ficava ali toda aquela meninada esperando essa oportunidade. O Cine Capitólio também foi destaque por investimentos pioneiros, que colocaram Campina Grande em cartaz. O Capitólio foi o primeiro aqui da Paraíba, não foi nem de Campina Grande, o primeiro da Paraíba a ter ar-condicionado. Além de ser um cinema, o Capitólio foi o principal auditório de Campina Grande durante muitos anos. Sim. Artistas como Luiz Gonzaga, grupos teatrais de renome do Rio e São Paulo se apresentavam lá, Rodolfo Maia, por exemplo. Vários artistas, né? Augusto Calheiros, que era um cantor lá das antigas, que também se apresentou no Capitólio. E outra coisa, as convenções políticas dos partidos eram feitas no Capitólio. Grandes reformas feitas ao longo do tempo que também descaracterizaram a arquitetura inicial de 1934. Ele sofreu por inúmeras reformas ao longo do tempo, então ele já não reflete mais essa época áurea do cinema em Campina Grande. Então ele foi completamente transformado, ele foi totalmente adaptado. Então se existe aqui um patrimônio, ele é mais de coração das pessoas que vivenciaram o cinema, que estiveram participando desse momento. Mas
arquitetonicamente, ele não tem mais essa representação. Há mais de 2 décadas, o cinema foi comprado pela prefeitura à família Vanderlei, que era detentora do patrimônio. Na época, o investimento foi alçado em R$600 mil. Desde então, a revitalização do Cine Capitólio era aguardada, mas devido a um impasse entre a prefeitura e o Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba, essa obra não pôde ir para frente. Agora, depois de vários anos de embargo, a prefeitura e o IFAEP chegaram a uma definição bem importante para esse patrimônio de Campina Grande. A revitalização do prédio deve ser iniciada em até 1 ano pela prefeitura. O Cine Capitólio vai contar também com espaço para atividades educacionais e, claro, uma sala de cinema. O projeto está sendo dividido por etapas. Uma primeira etapa é a preocupação histórica, que era a recuperação do próprio cine, que precisa de intervenção para que não venha a cair. Então, num segundo passo, será um olhar dirigido à própria praça, como um todo, dentro de um processo de recuperação e, como disse, reordenação dos ambulantes, também a questão de iluminação e ainda a segurança do local. E o momento de ver esse patrimônio restaurado é aguardado como o relançamento de um campeão de bilheterias. Último intervalo, na volta tem gastronomia. Você vai aprender a receita de um empadão de bacalhau saboroso e prático que dá para fazer ainda para hoje no almoço, tá? Não sai daí, a gente já volta.